Olá, eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Frame a Frame. Hoje nós vamos falar um pouco sobre 5 animações esquecidas dos anos 2000, que foi uma década recheada de animações, então nós tivemos animações muito famosas da DreamWorks, como Madagascar, O Caminho para Eldorado, Shrek, Spirit e o Corcel Indomável. Da Pixar nós tivemos Procurando Nemo, Os Incríveis. E também tivemos outros clássicos da Disney como Irmão Urso, Lilo e Stitch, A Nova Onda do Imperador. Mas não foi uma década só conhecida por animações que tiveram muito sucesso. Tiveram muitas que foram simplesmente esquecidas ou poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver, de assistir. Então eu vou falar um pouco sobre elas e vamos ver qual delas vocês já assistiram. Vamos começar por Putz, A Coisa Tá Feia, uma animação dinamarquesa-francesa lançada em 2006. Que nada mais é do que o conto do Patinho Feio, só que de uma forma diferente, com um estilo de narração diferente. Ela é recheada de muita comédia. Visualmente eu não acho muito bonita, ela é meio estranha de se ver, mas ela tem também o seu valor. Nessa versão da história do Patinho Feio, a história gira em torno de Hatsu, um rato esperto e charmoso que acaba encontrando um filhote de cisne que ele acredita ser um patinho feio. E nós vemos a história de um rato que adota um suposto filhote de patinho e ele cria ali uma conexão com o patinho, ele trata ele como se fosse realmente um filho, e é basicamente isso, a história é a história do Patinho Feio. E que passa aquela clara mensagem do Patinho Feio sobre aceitação e autodescoberta. Na segunda animação, vamos falar sobre Mamãe Virei um Peixe, lançada originalmente nos anos 2000 e que curiosamente no Brasil ela só foi vir a ser lançada em 2003, então ainda era aquela época que os filmes eles demoravam muito pra chegar no Brasil, é diferente de hoje em dia que sai lá fora e sai aqui ao mesmo tempo. Essa é uma animação dinamarquesa que segue a história de 3 crianças que acidentalmente se transformam em peixes, precisam encontrar uma maneira de voltar ao normal. Eu acho que só conheço uma pessoa além de mim que assistiu, mas passava bastante na sessão da tarde, eu gostava muito, era bem divertida. E eu me lembro de ficar traumatizado porque nessa animação tinha uma cena de um peixe se tornando ser humano, e era uma cena assim pra uma criança de 5, 6 anos, ela era bem horripilante. Nossa terceira animação, vamos falar sobre Dogão, amigo pra cachorro. Dogão é um cachorro trapalhão que mora em uma pequena cidade, onde todos são seus amigos. Em uma das trapalhadas de Dogão, ele acaba prendendo sua amiga Duda e libertando sem querer um vilão, Zé do Mal, um feiticeiro cruel. Zé do Mal, em seu retorno, deseja encontrar 3 diamantes mágicos que juntos são capazes de criar uma força capaz de congelar o sol. Isto faz com que Dogão tenha que liderar uma equipe composta por uma vaca, um coelho e por um caracol, para impedir os planos do Zé do Mal. Cara, de todas as animações que eu tô falando aqui nessa lista, essa com certeza é uma das mais fraquinhas, assim, é realmente aquela animação feita pra criança. Provavelmente se você for ver hoje em dia, você vai ver que é uma animação que ficou datada, não é tão legal se você já é adulto, mas é uma obra que foi produzida nos anos 2000 e que acabou sendo esquecida, e com motivos óbvios para tal. O Grilo Feliz, uma animação brasileira que segue as aventuras de um grilo otimista chamado Grilo Feliz. Em sua história, nós vemos a comunidade do grilo sendo ameaçada pela chegada de um novo rei, o Lagarto Maledeto, que passa a explorar os moradores, aplicando taxas de impostos, aplicando leis, e o pior de tudo, o rei não tolera a música, e almeja ter para si a estrela mais brilhante do céu. Cara, e essa é uma animação que é uma pena que hoje em dia as pessoas mais jovens não saibam da existência dela. Muitas pessoas até da geração que ela foi lançada já não se lembram mais ou então gostariam de rever. E hoje em dia o acesso é muito difícil. Para você conseguir assistir, ou você tem que tentar procurar por torrent, ou então você acha em alguns canais no YouTube, só que numa qualidade péssima, ou você tem mídia física. No caso eu tenho ainda, porque quando eu era mais novo eu tinha uma coleção de DVDs, então esse era um dos DVDs que eu tinha. Mas é um trâmite, né, porque você tem que ter um DVD. E é realmente triste, porque é uma das raras animações brasileiras, é uma animação bem feita, ela é simples na história, você vê que ela não tem aqueles grandes recursos de Hollywood, ou de outros países que tem uma infraestrutura muito melhor para animação, mas ainda assim, é uma obra boa, ela passa muitas mensagens sobre amizade, liberdade, cultura, e é muito legal porque os personagens eles são marcantes, não é uma história simplesmente genérica, você enxerga carisma, personalidade em cada um dos personagens ali da história. É uma animação muito boa e que poderia sim, algum streaming, comprar os direitos e disponibilizar, porque vale muito bem a pena ser assistida. E pra finalizar, provavelmente eu vou falar da animação que eu menos gostei dessas aqui que eu falei até então. Vamos falar sobre A Terra Encantada
Encantada de Gaia. É uma animação alemã que segue 3 amigos que embarcam em uma jornada para salvar seu mundo mágico de uma força maligna. Ambos vivem na Terra Encantada de Gaia, um mundo fantástico, repleto de paisagens, cores e os mais variados seres. O trio é composto pelo corajoso Zino, o trabalhador Bo e a Lanta, a filha do prefeito, além dos terríveis Snurks. E os personagens se veem numa grande empreitada, visto que a pedra mágica, o elixir da vida de Gaia, desaparece. Os Gaianos entram em atrito com os Snurks. Repentinamente, eles são arrancados de seu mundo para outra dimensão, a nossa dimensão. E lá, eles veem que eles precisam se unir para sobreviver. É uma história, assim, bem genérica, não tem personagens marcantes, a história não é lá tudo isso. Então, de todas as animações que eu falei, a que eu menos recomendo com certeza é a Terra Encantada de Gaia, por ela acabar não se tornando muito marcante, não tem uma ótima história, então dá pra você passar longe dela. Bom, essas foram as 5 animações esquecidas que eu lembrei e que eu julguei, que são animações que ninguém lembra mais direito. Mas se você por acaso lembra de outras, por favor deixe nos comentários, porque de repente eu também posso ser esquecido de alguma. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, isso vai me incentivar a produzir mais conteúdo, mostrando que eu estou no caminho certo. E não deixe de se inscrever no canal. Então é isso, pessoal, um forte abraço.